Pulsecast especial Agosto Lilás, que prazer estar aqui novamente. Eu sou comunicadora e jornalista multiplataforma, já atuante aqui em Bauru há 6 anos, mas em comunicação mais de 20 anos. E tá aqui falando sobre mulher e valorização é importantíssimo demais. Então já aproveita que virão várias dicas, várias informações. Salva esse podcast, compartilha com todo mundo, porque eu recebo convidadas ilustres para estar aqui com a gente falando sobre esse assunto importantíssimo. Nós estamos no Agosto Lilás, mês de conscientização e também combate à violência contra a mulher, que acontece todo dia, não é só num mês, né? Mas ainda bem que existe um mês para a gente intensificar essas ações, e essa também é uma das conquistas públicas e sociais para que esse combate aconteça de forma efetiva. Quero apresentar aqui do meu lado esquerdo a Cabo Júlia Trombini, a Cabo Maida Andreassa, da Polícia Militar do Copom de Bauru. Sejam bem-vindas, obrigada por estar aqui, que representam o projeto Cabine Lilás. Uma palavrinha aí da chegada de vocês. Bom dia, eu sou a Cabo Maida, estou trabalhando aqui em Bauru, no Copom. Nós que começamos, né, esse projeto da Cabine Lilás aqui no CPI 4, e assim, eu tenho 13 anos de polícia. Para mim, em toda a minha trajetória da Polícia Militar, esse é um dos momentos mais importantes, né, estar representando as mulheres e também ajudando as mulheres que precisam da nossa ajuda, não só como policial, mas como mulher também. Demais. E a Cabo Júlia é uma das pioneiras a instalar a Cabine Lilás aqui em Bauru, no Copom, é isso? Isso, bom dia a todas. Eu e a Cabo Maida, nós somos as primeiras a ir a São Paulo fazer o treinamento e para poder fazer um acolhimento mais especializado, né, às vítimas de violência doméstica. Fomos nós duas primeiro, depois teve a soldado Natália também. Aí nós três fizemos o início da cabine aqui, treinamos as policiais femininas aqui em Bauru, para poder fazer esse acolhimento da região do CPI 4. Perfeito. Recebemos aqui nessa mesa também especial, ela tá pesada hoje, hein, gente? Olha que beleza. Doutora Carol Mondilo, advogada e coordenadora de políticas públicas para as mulheres em Bauru. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui com você para que a gente possa apresentar, né, os serviços públicos existentes, né, para as mulheres que são vítimas de violência, para que elas entendam que elas não precisam enfrentar esse problema sozinha, né, existe o apoio do poder público, existe toda uma rede de proteção aqui no município. E aqui do meu lado direito, doutora Lúcia Gregório, psicoterapeuta de orientação psicanalítica, mentora de mulheres, palestrantes, mais de 13 anos de experiência em saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia às mulheres. E realmente é o que você falou, as mulheres não precisam ficar sozinhas. Além do apoio todo jurídico, né, e nós temos o apoio psicológico, que é importantíssimo para que nós possamos entender até que ponto está essa relação, né? Se me faz bem ou não. Então, a psicologia, ela vem de encontro para trabalhar os aspectos emocionais dessa mulher, para ela se tornar inteira, para tomar as decisões certas na vida dela. Perfeito. E a gente já começa, então, trazendo para todos que nos acompanham, que nos ouvem aí, os dados que são alarmantes, né? E essa rede de proteção que vai se formando e vai crescendo a cada ano, também faz com que a gente tenha mais casos, né? Existam menos subnotificações, então isso é importantíssimo. O que a gente está contando nesse momento, agora, no primeiro semestre de 2026, é o seguinte: o estado de São Paulo bateu recorde de feminicídios no primeiro semestre de 2026, para vocês terem uma ideia, foram 141 casos registrados, 10% a mais do que o primeiro semestre do ano passado, quando foram 128 casos. E o interior de São Paulo está liderando os registros de violência contra a mulher no primeiro semestre, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E a gente está falando do interior de São Paulo, que tem muito mais municípios com relação à capital, a região metropolitana, mas ainda assim são mais do que números, né? São pessoas, a gente está falando de mulheres. E eu já começo perguntando aqui na roda, quem quiser falar, fica à vontade. Vocês também percebem esse aumento quando a gente fala de menos casos subnotificados, ou seja, tem mais mulher colocando a boca no trombone mesmo, falando o que está acontecendo, e os casos vão sendo registrados, vão chegando, e ainda bem, mais gente buscando ajuda, buscando informação? Fica à vontade.
Bom, a gente escuta muito falar, nossa, mas com tanta conscientização, com tantas ações, por que que os casos estão aumentando, né? Então, acho que esse é um ponto. E nós vemos, assim, 2 vieses principais, né? Um deles é realmente que você colocou, como nós estamos incentivando a questão da denúncia, de que as mulheres não se calem, né? Que realmente elas entendam que elas podem se utilizar de uma rede de proteção, então acho que isso dá a elas mais força para de fato denunciarem e que essas denúncias entram de forma oficial nos dados estatísticos, né? Então aí leva a esse aumento realmente. E de outro lado a gente tem a questão da violência em si, da atualidade, de como as relações acontecem, que infelizmente acabam agravando, né? Tornando-se relações tóxicas. Então eu acho que tem esses 2 vieses. Uhum. Dentro do consultório, mulheres aprendendo a se olhar mais, a entender o seu próprio corpo, sua própria consciência. É interessante que muitas vezes as mulheres chegam na clínica e no consultório e elas não conseguem ainda perceberem que elas estão numa dependência emocional, né? Porque o relacionamento tóxico ele vai, né? Porque essa mulher tem um padrão de dependência emocional. E quando ela começa a perceber, ela começa a entender que ela pode mudar. Que ela dá conta de ser, sem depender do parceiro, do outro, né? Então, cada vez mais elas estão buscando se integrar, se entender, e isso é fundamental para que ela possa ter um relacionamento saudável, né? Uhum. Ou se escolher para estar num relacionamento saudável. Acho que é importante também essa questão que a gente fala muito da normalização, né, de ações. Então, a gente entendendo e se conscientizando do que é violência, porque muitas ações não eram entendidas como violência. Então, as mulheres, a sociedade, de uma forma geral, normalizava essas questões. É comum acontecer isso. É normal ele falar assim comigo. Isso. Ele faz assim porque ele está assim alcoolizado, mesmo. Ou porque ele chegou cansado do trabalho, às vezes está com muita, né? Então, era uma questão de normalização. Então, hoje nós estamos na conscientização para que entendam realmente que erguer a voz é uma violência, né? Tirar o dinheiro, exato, né? Não a gente não fala só de violência física, né? Então, nós temos muitos tipos de violência aí. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando dessas questões. Exatamente. A gente tem 5 tipos de violência já assim declaradas, né, pela Lei Maria da Penha. Importantíssima também essa história, você que não conhece, vai pesquisar em algum momento sobre a história de Maria da Penha. Temos a violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial. Claro que demora um pouquinho para entender o que é cada uma, entender o que está rolando ali. É importante esse autoconhecimento. Mas só para iniciar a nossa conversa, então, falei do aumento dos números, dos casos chegando mais, as ligações na cabine Lilás têm aumentado também, a gente está batendo recorde no primeiro semestre. O que vocês têm sentido aí nesse trabalho? Eu vou pegar o gancho também da Carol, que a gente percebe, assim, que as ligações, elas não aumentam só para denúncias, né? Tipo, o meu marido tá me agredindo. Elas estão ligando também para saber quais são os tipos de violência, o que é um relacionamento tóxico, se a gente pode explicar para elas o que caracteriza aquele tipo de relacionamento. Quando a gente vai explicando, elas vão entendendo que elas estão sofrendo por aquilo, e é onde a gente começa a atuar, começa a acolher, orientar o que a gente pode fazer por ela. E agora tem mais um tipo de violência também na Lei Maria da Penha, que é a violência vicária. Isso. É quando o agressor, ele utiliza dependentes, ascendentes para atingir a vítima. Você não vai largar de mim. Se você largar de mim, eu vou matar nosso filho. Esse também foi caracterizado agora também na Lei Maria da Penha, que entrou recentemente. Então, a gente sempre tenta orientar esses tipos de situações, de violências, de entender que tacar o celular na parede também é uma violência patrimonial. Você não vai comprar essa blusa. Por quê? Porque eu não quero. É uma violência patrimonial que as mulheres precisam entender que está sendo controlado o dinheiro delas. Então, a gente tem esse cuidado, esse acolhimento para poder fazer nesse sentido das ligações também, para elas poderem criar a coragem para sair do ciclo, né? E começar a denunciar cada vez mais. Sim, você trazendo o 6º tipo de violência, isso mostra o quanto a cabine Lilás é ativa em estar de olho nas atualizações, no conhecimento. Vocês têm todo um preparo para acontecer a cabine Lilás, é isso mesmo? Sim, o trabalho na cabine Lilás, antes, né, de ser inaugurado, nós fomos até São Paulo, nós fizemos um curso, nós visitamos institutos, né, que tem lá a Casa da Mulher,
vários outros institutos de apoio nessa rede de apoio, e nós tivemos uma base jurídica, uma base psicológica, então a gente teve a Polícia Militar teve esse cuidado, né, de dar esse suporte para a gente estar aprendendo, para estar passando para essas mulheres. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar também, em relação ao aumento dos casos, que a gente tem percebido, que na Cabine Lilás tem aparecido muito primeiras ligações. Realmente, a gente sabe que tem muitos casos de agressões recorrentes, né? Muitas mulheres que estão sofrendo ali agressões há muito tempo, então, assim, tem aquele primeiro momento de querer estar denunciando, mas depois ela retorna, que é o ciclo da violência, né? Que a senhora vai Com saber certeza. falar um pouco melhor. Mas a gente percebe muitas primeiras ligações. Então, a gente sente que essas mulheres, elas estão realmente se sentindo acolhidas para estarem, né, denunciando. Então, esse aumento também tem, né, esse significado aí, né, de que, Sim. eu estou segura, então agora eu posso denunciar. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. E a gente está falando do Copom, que é o 190. Então, eu vou 190. discar normal 190 e você direcionada para uma cabine Lilás. Como é que funciona essa parte? Sim, quando a mulher liga no 190, o atendente ali, o primeiro contato, ele vai identificar se a mulher está precisando de uma viatura lá de imediato, se ela corre algum tipo de risco. Caso contrário, seja assim, ele perceba que ela não está correndo nenhum tipo de risco, ele vai redirecionar essa ligação para a cabine Lilás, que aí vai cair em uma das policiais que são especializadas para fazer esse acolhimento e essa escutativa. E há quanto tempo tem a cabine Lilás aqui, em Bauru? Aqui em Bauru começou em agosto. Olha, o ano Isso. passado, faz um ano. Faz um ano que ela foi inaugurada e a gente trabalha com duas funções, né? Quando o atendente ele percebe, ele transfere, igual a Cabo Maida falou, mas a vítima ela também pode solicitar falar na cabine. Ela liga, ela fala assim, olha, eu tô com um problema, mas eu quero falar na cabine Lilás. Aí o atendente ele vai transferir pra gente também e a gente faz esse acolhimento. E eu já vou aproveitar, porque muita gente vai falar, mas eu conheço o Disque 180, quando fala de violência contra a mulher. Qual que é a diferença de ligar no 90 cabine Lilás ou no Disque 180? Lá as denúncias do 180 podem ser anônimas, que também é feita uma investigação por trás, passa para assistente social. Ali com a gente no 90, a gente transfere a vítima, né? A gente orienta a vítima para o setor responsável. Ali também a gente está recebendo muitas ligações de filhos, de irmãos, de parentes próximos, para a gente poder orientar a vítima. Então, a gente tem, quando a gente vê, a pessoa liga lá e fala assim, eu tô vendo meu vizinho, mas eu não quero me identificar. A gente pede para a viatura ir quando o fato realmente está acontecendo, porém, quando digamos assim, já foi o fato, acontece, é corriqueiro, a gente pede para entrar em contato no 180, que é feito de forma anônima, que lá eles passam para o setor de investigação, que aí eles vão acompanhar esses casos mais de perto. Muito bom, gostei do esclarecimento, tá aí para você também. E vem cá, falando sobre o ciclo da violência que ela já trouxe, né? Porque o que acontece? A gente já tem um perfil do agressor, já sabemos, né? Eu tô aqui com um dado, inclusive, vou compartilhar com vocês, de que em 90% dos casos, cerca de 20%, a violência, ela tem um perfil já, ela atinge majoritariamente mulheres jovens, mulheres negras, com agressões cometidas dentro de casa por parceiros ou ex-parceiros íntimos. Cerca de 27% das brasileiras já sofreram violência doméstica ao longo da vida e o feminicídio tem quase 90% dos crimes praticados por companheiros. Você já conhece o perfil, você já sabe quem é. Por que a mulher ela continua ali com aquele homem, naquele relacionamento? Por que isso se estende? Você vê, ao longo da vida, a mulher já teve esse registro. Como é que a gente entende isso? Que ciclo é esse da violência que alimenta? Então, tem um processo inconsciente, né? Quando você faz uma análise dessa mulher, ela já tem uma história lá do pai alcoólatra, do pai violento, de uma mãe que vivenciou esse lugar. Então, a criança, quando ela assiste esse cenário em casa, ela entende isso como a única forma de afeto, de cuidado. Normal. E aí ela é normal. Então, inconscientemente, ela já se tem sente... uma aprovação. Isso, ela já se sente que é a única forma de ser amada. E aí ela
cria essa dependência emocional. O que seria? Essa falta de afeto, de proteção, não existe para ela. Então, ela tende a se relacionar com homens agressivos, violentos, porque inconscientemente ela atrai esse homem para ela. E aí, se na psique dela, essa é a única forma de relação, mesmo que ela rompe com esse homem, ela procura outro homem semelhante. Dentro da clínica, eu, né, recebo muitas mulheres e nem sempre a mulher que sofre agressão física, ela dificilmente procura uma clínica. Ela vai com uma ansiedade, ela procura porque ela está com uma ansiedade, ela está com uma crise de pânico, mas ela não associa com aquilo que ela está vivendo, porque a violência doméstica não começa, né, no primeiro contato. Então, essa mulher ela é acolhida por esse parceiro, principalmente quando ele tem um padrão narcisista controlador, ele vai seduzir essa vítima, então ela vai se sentir amada por ele. Mas como amada? A forma que ela viu lá na infância dela. E quando houver algum problema, o problema é ela. Isso, e aí, principalmente, né, o narcisista o problema é o outro. Então, essa relação, quando ela consegue perceber isso, e eu consigo analisar bem, sabe? Começa com um grito, sua roupa, pro seu bem. Meninas jovens, eu atendo meninas jovens e elas estão envolvidas, sim. Não, mas é porque ele se preocupa com a forma que eu visto. Ele falou que era um cuidado. E aí você também ajudar essa jovem, essa mulher a entender que isso não é um cuidado, é um controle, né? Dentro da clínica eu tenho muitas mulheres que vêm fazer terapia que o marido não sabe. Ele não pode saber que ela está fazendo, né, que ela está se olhando para ela. Então, você vê o nível de controle psicoemocional que esse parceiro tem dessa mulher. E aí, quando ela começa a se posicionar, entender que ela pode ali reivindicar, que aí que ela entende que aí ela vai conhecer o parceiro, né? Porque ele começa a atuar com mais agressividade, ameaças, né? E é o que vocês falaram mesmo, né? A mulher, ela fica nessa dependência, ela não consegue perceber que aquilo é uma agressão. Então, aquilo é normal. E se, de repente, ele ficou nervoso porque ela não teve paciência. Sabe esse cenário que você falou da cultura, né? A responsabilidade é ela. Então, ela vai repetir esse padrão até ela entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que ela pode se tornar inteira. O que é cuidado de verdade, né? E não controle. O controle é um processo. É um processo. Sim, porque ela já veio de um histórico, então ela já foi condicionada registrada ali, na psique dela, de que é assim, daquela forma que as coisas funcionam. Então, a assim violência... como o homem agressor, né? O homem agressor é. também, ele é validado nesse sentido. Eu posso erguer a voz, que eu que mando isso, em casa, isso, né? E ai de quem ousar. Então, repete, reproduz, né? Porque os filhos vão crescendo com essa ideia e vão reproduzindo, e aí o ciclo vai perpetuando, né? Que bom que elas já estão buscando, né? Para querer saber o que é um relacionamento tóxico. E muitas mulheres não sabem o que é um relacionamento tóxico. Quando ela associa o relacionamento tóxico, ela associa com a violência, né? Mas ele não me bate, mas ele não me agride. Com a violência física, né? Física, isso. E não consegue perceber que a violência psicológica é tão grave quanto. Por isso que no Agosto Lilás existem diversas políticas em ação, diversas ações, mesmo atividades, para poder esclarecer as mulheres do que realmente acontece, né? Os 6 tipos de violência. Sim, nós temos uma programação intensa aqui no município de Bauru, né? Reunindo várias organizações da sociedade civil, o próprio poder público, através das secretarias municipais, de seus órgãos internos, né? As empresas privadas, né? No caso da Concilig também, uma parceira nossa, sempre promovendo ações de conscientização da população, porque a gente precisa pensar que a conscientização ela tem as 2 pontas. A gente precisa conscientizar as vítimas para que ela se enxergue como vítima de violência, porque eu acho que esse é um primeiro passo, né? Ela sofre a violência há muito tempo, mas ela, pela questão da normalização, ela não se vê como vítima. Então, e é uma questão penosa para ela, porque isso, não sou psicóloga, mas a gente como mulher sabe que é uma questão, fracassei no meu relacionamento, né, uma questão de autoestima, então até ela se reconhecer a questão de publicizar isso perante a sociedade em que ela vive ali, no seio familiar, etc., no trabalho,
Então, sou vítima de violência, acho que esse é um primeiro passo, né? Se entender e se reconhecer como vítima. E depois buscar ajuda, o que eu vou fazer, né, a respeito disso. E uma das questões que a gente encontra muito é não só a dependência emocional, que ela é muito forte, né, talvez a principal, mas a dependência financeira também, que é uma barreira para que ela rompa esse ciclo. Então, dentro da rede pública, nós temos serviços, né, disponíveis de orientação para essa mulher, apoio psicossocial, onde essa mulher vai compreender esse ciclo de violência e ela tem recursos, né? Apoio estatal, benefícios estatais, como o auxílio aluguel, por exemplo, né? Que dá condições dela procurar um outro local, uma outra moradia. Então, se monta uma estratégia ali, uma análise da vida, olha, o que fazer para tentar romper esse ciclo, né? Então, é importante. Nós temos em Bauru, principalmente, dentro de toda a rede de proteção, o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. Ele fica ali na Rua Antônio Alves, 1686, no centro da cidade. Então, lá existem psicólogas e assistentes sociais, né, que atendem mulheres vítimas de violência o dia todo, né? Então, nós temos esse trabalho muito importante aqui no município de apoio. Uhum, são mulheres que chegam porque elas foram primeiro na delegacia ou foram buscar direto esse serviço? Como é que elas chegam aí nesse apoio todo? Existem essas duas formas, né? A demanda espontânea, às vezes buscando uma orientação ou já fazendo uma denúncia, e também o encaminhamento pela DDM, né? Pela Delegacia de Defesa da Mulher. Se ela chega pela DDM, ela tem esse acompanhamento, né, desse caso até essa superação, vamos dizer assim, né, desse ciclo, a quebra do ciclo e a superação. E se não, se ela chega por demanda espontânea, da mesma forma, também entendido esse contexto, trabalhado, olha, vamos ver o que é necessário para romper esse ciclo, o que você precisa, né? E aí incluir nos programas governamentais, nessas questões. Nós temos também um importante recurso em Bauru, que é o abrigo, né, para essas mulheres que são vítimas de violência e que possuem risco iminente de morte. Então, quando o caso é muito grave, né, o risco de morte é muito iminente, então nós temos em Bauru um abrigo sigiloso, né, de endereço sigiloso, de profissionais sigilosos que vão cuidar dessa mulher para evitar que ela tenha esse contato com o agressor, né? E essa casa funciona, viu? Funciona muito. Eu já tive a oportunidade de entrevistar uma mulher que disse: eu fui salva por essa casa. Ela contou na época que o marido dela tacou fogo no barraco que eles viviam, ela não tinha para onde ir, ele estava todo alterado, né, ameaçou de morte, ela foi correndo para a delegacia, teve o apoio instantâneo ali de ter o acolhimento nessa residência. O filho dela também foi para lá com ela e eles ficaram ali pelo tempo que foi preciso, foi isso que ela colocou, até ela conseguir se restabelecer. O filho teve que mudar de escola, tudo mais, né? Fugir desse agressor até que ele fosse preso, né? Uma das preocupações dessas mulheres, e nós como mães, né? Realmente e meus filhos? Eu vou para o abrigo, mas e meus filhos? Mas e a escola? Vai deixar de frequentar? Então, no abrigo, ela consegue levar seus filhos, né, menores até 17 anos. É feito todo um trabalho por essas meninas profissionais de rematrícula dessas crianças em escolas próximas ao abrigo, né? E também a criança é recebida na escola, essa rematrícula também fica de uma forma sigilosa, ninguém sabe que ela está sendo rematriculada e que está sendo inserida naquela escola porque a mãe é vítima de violência, ou a própria menina é vítima de violência. Então, isso é importante, é uma segurança que ela tem, né, para essa decisão tão importante. E emergência, reforçando, é 190, certo? Tô assim, tá acontecendo ali o fato. Gente, não é 180, não é buscar o apoio ali, é 190. E tem vários jeitos, né, que a polícia tem estudado para isso. Por exemplo, pedir pizza, a gente tem visto aí nas notícias, né? Que mais? Quais são os artifícios aí que a mulher pode usar na hora de uma emergência para ligar? Ela pode ligar pedindo a pizza, informando. Aí a gente sempre pergunta: senhora, a senhora está ligando na polícia militar, tá correto? Aí ela tem que falar sim, ela tem que confirmar pra gente. Porque a gente também, infelizmente, a gente recebe muito trote via 190. Então, a gente precisa de uma confirmação para entender que realmente ela está passando por um problema que precisa de uma emergência ali. Então, a gente confirma, aí a gente vai confirmando como se ela realmente estivesse
pedindo uma pizza, né? A gente vai pedindo as informações necessárias. Ela também pode pedir ajuda em farmácia, fazendo o sinal da cruz em batom vermelho, vai até a farmácia, ela solicita ajuda e o farmacêutico, os atendentes entram em contato com a gente, 190, para a gente mandar a viatura também até ela. Na mão, na palma da mão, coloca um X em Isso. vermelho e Aí ela aí vai até a farmácia mostra. e mostra para o farmacêutico, para o atendente, e eles estão capacitados a entender que aquilo é um pedido de ajuda. Tem o sinal também para as pessoas da rua, que é o sinal universal, com a mão direita fecha o dedão e solicita a ajuda para as pessoas que estão passando. É o sinal universal. Essa é para o mundo inteiro, né? Então elas pedem ajuda e a gente. Posso complementar um pouquinho? Eu acho Claro. interessante essa questão da cabine lilás e 190, né, frente ao 180, porque traz uma maior proximidade, né, da vítima no seu município, né? Ela já tem a polícia militar ali à disposição, então é muito mais fácil ela ligar no 190, né, e ter aquela emergência acolhida, né, e atendida, do que de repente ligar no 180, que acho que demora um pouquinho mais, né? E acho Uhum. interessante também a questão da gente abordar do aplicativo, né, SP Mulher Segura, onde a mulher, ela baixa esse aplicativo, né, de forma gratuita, e ela tem várias funcionalidades nele, e um deles é o botão do pânico, né? Se as meninas quiserem comentar também a respeito. O botão do pânico, ele funciona para vítimas que já possuem a medida protetiva, que elas deixam um cadastro certinho de telefone, o nome completo. A hora que ela aperta o botão do pânico, ele é enviado uma ocorrência para a gente na nossa tela de despacho de ocorrências, e aí é com a localização próxima. Então, é sempre bom a gente orientar, quando a gente conversa com as vítimas e com as mulheres também que nos assistem, que quando apertar o botão do pânico, eu sei que é um momento muito difícil, mas ficar próximo do celular. Porque a localização, ela não dá exato, assim, ó, ela tá aqui na rua tal, no número tal. Ela não vem nessa exatidão. Então, a gente sempre entra em contato para poder pegar o endereço correto. Mas a senhora está em qual rua e qual número? Ah, mas isso demora? Não. O que que a gente faz? A gente manda uma viatura, fala assim, olha, chegou uma solicitação do botão do pânico para a rua tal. Estamos tentando entrar em contato com ela para pegar o endereço correto. Mas a viatura já está se deslocando para lá, porque a proximidade que dá não é longe, acho que dá uns 100 metros de diferença. Então, a viatura já está em deslocamento. A gente entra em contato só para confirmar o endereço exato, então é sempre bom elas manterem o telefone ligado, ficar próximo, para a gente conseguir enviar a viatura realmente para o local que ela está. Porque tem alguns casos que a gente entra em contato, ela não atende mais, a gente procura nos nossos cadastros, na nossa rede de pesquisa, e às vezes a gente não acha o endereço correto, e aí a viatura faz um patrulhamento, mas acaba não localizando as vítimas. Aí o botão do pânico, ele é excelente, mas a gente ainda precisa ter Aperfeiçoar. esse também. apoio das vítimas, né? Para localizá-las. A gente tem, olha quantas, né, funções aí para proteger a mulher, quantas redes, e vem crescendo e vem se aperfeiçoando cada vez mais, e sempre há aqueles que tentam invalidar algumas questões. Por exemplo, vocês citaram a medida protetiva aí, que quem tem acesso a ela tem acesso ao aplicativo, ao botão de pânico. Então, para a gente esclarecer, doutora, como advogada, a medida protetiva e também coordenadora de políticas públicas para as mulheres, como que ela funciona? Na verdade, a medida protetiva, né, ela funciona como uma questão preliminar ali de proteção, né, de garantir a integridade física dessa mulher, né? Nós temos várias. A medida protetiva, ela não é uma só. Tem na Lei Maria da Penha, ela contempla várias possibilidades de medida. Uma delas é o distanciamento do agressor em relação à vítima, outra é não frequentar os mesmos lugares que a vítima. Então, tem algumas medidas protetivas listadas lá, né? Uma questão interessante é que existe hoje previsão na Lei Maria da Penha do grupo reflexivo de homens autores de violência. Então, os municípios já estão, o Bauru já está há quase 2 anos desenvolvendo esse grupo reflexivo de homens autores de violência, onde na condenação, na sentença condenatória, né, reforçado pela medida protetiva, o homem fica obrigado a participar desses grupos reflexivos. Então, eles são encaminhados pela própria justiça, né? Homens que tenham o perfil que comporte a participação desse grupo, porque às vezes é um homem muito agressivo, de uma potencialidade ofensiva muito grande, aí já não é a medida cabível, mas está tendo resultado, é bem bacana para evitar a reincidência desse homem, não só como agressor daquela vítima, mas
como as meninas comentaram, é agressor de outras vítimas, né? É Uhum. que ele... Sim, como reeducação mesmo, né? Isso, Fazendo o exatamente. papel que é necessário. Aliás, que vocês também, né, ouvem várias mulheres e tudo mais, mas eu vejo a prevenção como o melhor remédio, a reeducação como o melhor remédio, né? Porque Sim. nada melhor que uma mulher esclarecida, consciente de si mesma, com a autoestima lá em cima. E hoje ainda tem, além das ferramentas, né, que a gente citava e tantas outras, você ainda pode consultar o nome da pessoa para saber se ela tem, né, o companheiro ali ou aquele que você está começando um relacionamento, alguma ficha relacionada a agressões contra mulheres. Também existe isso hoje, né? Isso, eles estão fazendo um cadastro nacional para colocar todos os agressores em um mesmo local, para as mulheres, né, conseguirem consultar e verificar se ele já fez algum tipo de agressão com algum relacionamento anterior, se ele já teve passagem sobre isso. Então, eles estão fazendo esse Está em site andamento. Isso. Tá, para fazer essa consulta, né? Essa é Isso. bem importante. Prevenção, ferramenta importantíssima, e reeducação, né, do processo da mulher. Porque como a Isso. gente está vindo de algo que já está matutando na Repetitivo, cabeça né? dela, já é algo comum, essa reeducação ela é fundamental, tanto nela quanto no homem. E é interessante pensar que essa mulher que ela vive nesse padrão de violência, subjetivamente, ela perdeu o eu dela, né? O eu dela é uma extensão do parceiro. Então, por isso essa dependência financeira, porque ele controla tudo, e se a dependência emocional está em quê? Eu não dou conta sozinha de ser, eu preciso que o outro me conduza. Então, essa mulher que tem a dependência emocional, financeiramente também, ela não tem capacidade para poder, emocional, para poder lidar com tudo isso. E enquanto vocês falavam, né, de todos esses instrumentos que ajudam essa mulher no momento da violência, até para essa mulher é exaustivo, porque ela está vivenciando essa violência, ela tem que lembrar como que ela precisa, né? O que ela tem, botão que ela tem que apertar, quem que ela tem que chamar. Então, essa prevenção, se ela tem antes da violência, antes de estar naquele estado, né? De névoa, de sofrimento, de paralisação, porque o medo congela. Você perde a capacidade de raciocinar, que tem um lugar que pode te salvar, te proteger. Então, se tem esse trabalho de prevenção, ela já vai ter dentro dela. Então, quando ela estiver no caos, né, porque é um caos emocional para essa mulher, ela conseguir se conectar com esse conhecimento que ela pode buscar ajuda. Então, a prevenção mesmo, desde os adolescentes mesmo. Sim. Na escola, né, é importante. Eu não sei se já tem esse trabalho nas escolas trazendo sobre isso, Nós sobre estamos fazendo. a prevenção de como se proteger no momento, porque no momento é o momento. É caótico. E quanto Sim. isso é traumático para as crianças, né? Que tem que mudar de escola, mudar de relação. Então, esses fragmentos, essa cisão que vai acontecendo psicoemocional nessa criança, fica uma falha, né? Que é ali onde a violência vai instalar nessa criança também, esse padrão de comportamento. Para se integrar, né? O ser humano precisa ser integrado com coisas boas ou com dores ou com coisas ruins. Então, a cada lugar que ela tem que ir, a cada novo relacionamento nas escolas, faz um fragmento nessa criança. Essa criança fica ferida, né? Então, é um trabalho Olha realmente... quantos traumas, quantos obstáculos, né? Que Se a gente trabalha a prevenção, quanta coisa a gente evita. Evita, né? Para não chegar nesse lugar, nessa né? questão de crianças e adolescentes, é importante não só essa questão de como lidar com a violência, mas de que elas já consigam identificar nelas mesmas os relacionamentos, né? Você vê crianças assim de 13, 14 anos que estão iniciando, né, essa fase de relacionamento afetivo, então é importante, né, às vezes de forma precoce, mas estão iniciando. Sim. Então é importante que elas identifiquem, né? Então, nós temos ido nas escolas, né, conversar, a gente trabalha muito uma cartilha do Ministério Público que é direcionada aos adolescentes, que se chama Namoro Legal. Então, ele fala para as meninas como reconhecerem, hoje a gente não fala só de meninas, né, mas numa forma geral, como reconhecerem esse relacionamento abusivo para que não entrem, né, que já reconhece já... Um sinal de alerta, né? Sim, uma ação não só no Agosto Lilás, assim como a cabine Lilás não funciona só em agosto também, né? Exato. O ano inteiro, né? Isso. Vocês estão nessas ações, nesse apoio também às mulheres, porque quando a gente fala do ciclo da violência, e é importante citar aqui, uma vez eu ouvi uma explicação que eu achei o máximo, que é como se fosse uma montanha russa.
uma montanha-russa não, desculpa, um carrossel, né? Então você começa lá o relacionamento, ó, que coisa linda, aí vem flores, chocolate, tá tudo no auge, tá maravilhoso. Aí vem a primeira agressão verbal, depois a primeira agressão física, ou vai tirando dinheiro antes, né? Aquele controle, enfim, depois vem a queda. E aí, a hora que vem a queda, vem um momento de virada que é o momento do perdão. Que aí, pronto, que o que a gente vê de casos também, muitas vezes até já vi casos na polícia, que os agentes vão lá para fazer cumprir a medida protetiva, ou enfim, ou fazer a investigação, e quando viu, a mulher que denunciou já voltou com aquele agressor. Por quê? Porque houve o pedido de perdão, desculpa e tudo mais, aí tudo volta lá em cima no carrossel, coisa linda, mas depois vai ter a queda de novo, né? É esse ciclo. Porque ela vivenciando esse caos, o próprio corpo, a própria psique já se vicia numa dependência desse estado excitatório, sabe? Do perigo. E quando ela, até para ela sair desse lugar, desse estado, é novo para ela. O que ela vai fazer se ela só aprendeu isso? Se a vida dela é constituída por isso? Então, é como se ela precisasse desse estado de medo, inconscientemente. E aí ela volta para esse lugar, porque é o lugar conhecido. Né? O ser humano, ele tem medo nós temos medo do novo, do desconhecido. Então, se o conhecido para essa mulher por muito tempo, né? Estamos trazendo aí um caso de violência por muito tempo, ela não conhece um ambiente novo. Tanto que dentro da clínica que eu trabalho as mulheres que elas querem começar um relacionamento novo, ela se assusta quando ela encontra com um homem que é carinhoso. Não, mas será que é isso mesmo? Eu tô com um pouco de medo, né? Porque, ele tá muito bonzinho pra mim, né? Então, por quê? Porque na psique dessa mulher, ela viveu o caos por muito tempo. Então, ela não sabe o que é um ambiente novo. Por isso, essa questão do perdão. Vou voltar com ele, né? E aí... Uhum. E quando que rompe? Quando que dá realmente esse estalo? Quando ela consegue perceber, né, e aí com muita conscientização e apoio, né, um apoio sem julgamento, aquele apoio que acolhe essa mulher, né, que tem lá dos psicólogos. Sem julgamento, sem isso julgamento, mesmo, isso é importante. Né, só acolher essa mulher e ajudar ela. E eu diria que é um trabalho de formiguinha, sabe, assim? Existem mulheres que demoram, cada uma tem o seu tempo, né, então às vezes você vê relacionamentos de 5, 18 anos, né, e aí, cada uma no seu tempo. Para ela entender que ela é capaz, ciclo. Que ela dá conta, aí ela vai fazendo, aí ela percebe que ela consegue. Porque a destruição do eu dessa mulher, da identidade. Pergunta para essa mulher que está lá, né, machucada, ferida, qual é o teu sonho? Quem é você? E uma coisa interessante... Ela não vai saber, porque ela é uma extensão desse agressor. Eu acho assim, que ela sempre acredita que aquele relacionamento pode dar certo. Então, Isso. quando vem o perdão, ela fala, poxa, será que é agora? Então, vai melhorar, vai dar certo. E aí ela perdoa novamente, acho que tem aquela sensação do auto-fracasso, né, de relacionamentos. Então, ela perdoa e dá aquela chance, né, e aí o ciclo se repete, né. A gente chama da fase de lua de mel, né, aquela primeira fase, que tudo é bem, depois vem as agressões, e aí depois vem a agressão realmente maior e sempre vem o perdão em seguida. O perdão, um presente, né, são essas questões. Então, é preciso destruir esse eu que está condicionado ao fragmentado, outro, né? Para você saber quem você é de verdade. E aí, se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. E aí eu vou atrás do que eu posso fazer, porque essa mulher tem que ser resgatada inteira, né? Emocionalmente, fisicamente, profissionalmente. E agora, o que eu vou fazer? Né? Imagina para uma mulher que está nesse lugar há anos, com filhos pequenos, né? E aí ela vai para um abrigo. E aí? Thaís, nós tivemos casos, né, e isso é recorrente, é uma questão assim, não é só a mulher vulnerável financeiramente, economicamente, a violência está presente em todas as classes sociais, né, então às vezes a gente acha que só é aquela mulher de menor renda, né, mais vulnerável, não. Nós já tivemos casos de empresárias, de pessoas ocupando cargo em multinacionais, né, e que sofriam violência calada durante anos e relatam para a gente que elas tinham vida dentro da empresa. Então, é dentro da empresa que era comemorado o aniversário, porque na casa dela nunca se comemorou,
o aniversário dela, sabe essas questões? Era dentro da empresa que ela se realizava, né? Dentro do Exato. trabalho. Apesar da gente ter um perfil conhecido que é majoritário, ou seja, a maioria, a gente está falando de universos diferentes, Sim. perfis diferentes, idades diferentes, né? E citando os casos aqui, vocês têm algum caso aí que marcou vocês particularmente na cabine Lilás? Alguém que ligou? Algum caso que é inesquecível? Eu só queria fazer um gancho na fala da Por favor. psicóloga, que assim, o trabalho da cabine Lilás, nesse momento, ele é importantíssimo, porque o que acontece é, nós tivemos, né, esse suporte para saber como lidar, né, com a mulher dentro da fase, identificando em qual fase do ciclo que ela se encontra. E o que que a gente percebe? Que quando ocorre a agressão mesmo, que ela realmente cai em si, ela fala, eu tô correndo algum risco, né? Ou de agressão, ou até de morte mesmo, é quando ela liga pra gente. Então, ela liga no 90 e ela vai pedir uma viatura. Só que o que acontece? Quando o policial chega lá, ela já não quer mais, e é aí que entra o trabalho da cabine Lilás, porque no outro dia a gente vai ligar e a gente já identificou que ela retornou para o ciclo, né? Porque o agressor, ele vai fazer de tudo para trazer, ele não quer perder o controle dessa mulher, né, dessa vítima. Então, o nosso trabalho é justamente isso, aí que a gente entra e a gente quer entender o porquê que ela deixou, que ela não quis prosseguir, né? E é aí que a gente vai tentando aos poucos, né, de forma assim sutil até, né, mostrar para ela que vai se repetir, porque é um ciclo, né? Então a gente a todo momento a gente tenta e muitas das mulheres elas com essa ligação, esse retorno que a gente tem, é aí que ela fala realmente, está acontecendo, eu estou num ciclo. Então, esse trabalho da cabine Lilás também é importantíssimo por essa questão. Sim. E nós tivemos já vários casos, né? Casos assim, teve um que me marcou assim, que foi de uma mulher que ela, inclusive, não foi aqui na nossa região, mas eu ouvi esse caso de uma policial e eu fiquei assim muito mexida, porque o que acontece? Ela fugiu de outro estado para cá. E o agressor, ele perseguia ela em todas as cidades que ela ia, ele perseguia. E aí, quando ele chegou no estado de São Paulo, ela, assim, ela tinha que viver em pensões. Ela pagava pensões, uma noite ela estava no lugar, uma noite ela estava em outra, porque era assim, o risco era muito grande, ela já tinha sofrido várias agressões. E quando ela chegou para a cabine de Lás, ela estava totalmente destruída, psicologicamente, financeiramente. E assim, foi um dos casos que a cabine conseguiu, encaminhou ela para um abrigo, e quando teve essa reabilitação dela, assim, o depoimento dela é muito emocionante, porque ela fala que realmente ela estava assim, ela não estava vivendo, ela estava existindo, fugindo e o agressor perseguindo ela em todos os lugares que ela ia, e assim, isso me marcou, porque como mulheres, né, a gente fica pensando como que você não vive realmente, né? Sim. Você, a todo momento, aquele estresse, aquele medo, né? Em estado Então, de alerta 24 horas, sim. né? Quem é que vive desse jeito? O A corpo Júlia, humano não acho que aguenta, tem. Não, né? não. O caso que eu peguei, né, que me marcou, foi de uma senhora, ela já tinha uma idade um pouco avançada, e ela me ligou perguntando essa situação do relacionamento tóxico. Ela, quais são os tipos de violência? E eu fui explicando uma por uma, e eu sempre deixo a sexual por último. E a hora que eu cheguei nesse ponto, nessa violência sexual, ela começou a chorar. E foi onde ela começou a me contar. Ela acabou me contando detalhes, ela se sentiu confortável, e aquilo foi me marcando, porque as mulheres elas não entendem que às vezes elas podem falar não para o marido. Exatamente. Eu não quero fazer nada, hoje eu não tô bem, e os maridos forçam. E como é uma senhora de mais idade, vem com aquele patriarcado, que ela pertence ao marido, então ela acabava fazendo coisas forçadas e não entendia que aquilo era um tipo de violência. E ela me explicou que ele foi buscar ela em outra cidade, longe dos filhos, longe da família, trouxe ela para cá e forçava ela a fazer as coisas, e ela acabava aceitando por ser esposa, né? E ela falou que ela não tinha para onde ir, aí a gente orientou ela a sair dessa situação, encaminhou ela para um abrigo. E esse acho que foi um caso marcante, assim, porque a gente vê que não é só
as adolescentes, não é só as Uhum. jovens, que as mulheres mais velhas acabam sofrendo mais violência e essa vergonha de eu não posso acabar com o meu casamento porque minha família vai achar que eu sou uma péssima mulher, eu não posso falar não para o meu marido porque eu pertenço a ele. Então a gente vê muitas senhoras assim passando por isso. E eu acho que é um caso que pegou mesmo assim em mim Com por conta certeza. disso. E vocês promovendo reeducação, promovendo vida nova, né? Cada uma aqui na sua área de atuação. Porque, gente, não tem preço quando a mulher resolve mudar, né? E vamos falar da gente aqui. Provavelmente você que está acompanhando a gente também em algum momento conhece alguém que tem esse perfil, né? Machista, do patriarcado, alguém na família. Você vai lembrar de algum nome. E se a gente está aqui nessa mesa hoje é porque, no mínimo, a gente em algum momento rompeu essa geração, né? Que vinha dessa consciência e tudo mais. Então, esse rompimento, essa prevenção, ela é importantíssima, por isso que está aqui também esse Consicast trazendo no Agosto Lilás esse esclarecimento fundamental. Informação salva vidas, né? A gente está provando aqui. E é bem isso, né? A gente romper nas próximas gerações, é importantíssimo que haja esse rompimento para a gente poder prosseguir, principalmente na questão cultural, né? Porque uma vez eu ouvi de uma pessoa assim do alto escalão, da diretoria mesmo, da Polícia Civil, dizendo o seguinte: eu não vejo um fim para a violência doméstica, para o fim da violência contra a mulher. Eu falei, mas assim, quando que vai acabar, né? Quando a gente pode ver, falou assim, eu não vejo um fim, sabe por quê? Eu vou te dizer, porque é uma questão cultural. Depois que ele me falou isso, falei, gente, realmente, né? É um que alimenta o outro, gerações, você vê o pai fazendo isso, o avô que fazia, não sei o quê, e você vem condicionado a essa realidade. Então, se a mulher hoje, você mulher que nos acompanha, ou você de outro gênero, que passa por uma situação de violência, romper esse ciclo de imediato, você vai estar alimentando as próximas gerações, você vai estar saindo e vai estar puxando os outros também, né? E isso é bacana demais. E lembrando que quando a mulher ela toma a decisão de escolher o bem para ela, o melhor para ela vai colocar isso para os filhos também, né? Ela vai ensinar a filha que ela não precisa repetir o padrão da mãe, vai ensinar o filho que pode sim ter uma vida melhor sem precisar com a violência, né? Então, isso que você falou mesmo. Eu acredito que tem fim se tiver isso, conscientização. Se as nossas novas gerações forem conscientizadas, desde a escola mesmo, eu acredito. Se a mulher tomar essa consciência de que ela é capaz, e que ela pode, né, ser ela, eu acredito no fim. Sim, é porque a mulher ela sofre violências ao longo de séculos, né? Vamos colocar assim, não é nem décadas, são séculos, né? Se a gente for analisar direito a estudo, né? A mulher não tinha, em muitos países até hoje não tem, né? Direito ao estudo, direito ao trabalho, direito à propriedade. Então, eu acho que a mulher precisa se reconhecer como pessoa, né? De fortaleza, forte mesmo, e que ela tem o direito, sim, de ser considerada de forma igualitária, né? Eu Exatamente. acho importante Direito à isso. voz, inclusive, A voz, né? a voto, né? Tantas mulheres, às vezes, isso e aquilo, mas quantas, né, não lutaram para que esses direitos acontecessem? E hoje a gente já, até ontem foi falado no evento, hoje a gente já nasce com esses direitos, vamos colocar assim, a gente não luta para que a gente conquiste, né, esses direitos, porque já nascemos com eles, mas outras conquistaram por nós, Isso. né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência, né? E valorizar, né, e esses direitos e dessa forma praticá-los e exercê-los e exigi-los, né? Quando vocês falavam sobre a questão das pessoas idosas, né, das mulheres idosas, e essa questão mesmo da violência sexual é um tabu, né, para elas, né, abordar essa questão. Então a gente, quando faz essa, olha, a senhora sabia, né, que é importante, né? Não é sempre, tem que ser, né? Relacionamento sexual é uma questão, né? Delicada tratar com essa faixa etária, né? Digamos assim, porque elas tinham realmente como obrigação, né? Uhum, exato. O ato sexual com o companheiro, né? Sim, Da forma que ele quisesse, né?
o ato que ele quisesse, né? E muitas vezes aquilo é uma invasão, né? Uma violência, né? Para a mulher, né? Então, Isso, porque na cabeça antiga é função da esposa, né? A sim, esposa tá ali para exato. isso, para servir o De marido, atender, né? vamos dizer assim, as necessidades físicas, né? Fisiológicas, né? E no campo psíquico, entendemos que a criança nasce também com as memórias transgeracionais das dores e das alegrias, né, dos momentos bons ou ruins da sua geração, da mãe, do pai, do avô, ela vai trazer essa memória que ela tudo bem, ela tem que ser assim. Então, por isso que vai muito além, né, trabalhar essa questão da autoestima, dessa cura mesmo interna dessa mulher, porque ela traz registros do entorno, né, da história que ela viu ali, mas que também vem na memória dela. Inconsciente esse lugar de sofrimento que é normal. Sim. Né? Eu consigo perceber que não é muito se falado, porque também não é muito, não trazem muito essa situação, mas acontece muito, assim, esse tipo de violência física, violência sexual, violência psicológica, principalmente dentro do campo do religioso. Sim. Né? Eu acolho muitas mulheres que aí não vamos se separar porque casou até que a morte os separa. As crenças e as limitações que a própria instituição coloca, então essa mulher, ela dificilmente ela sai desse lugar, porque ela ainda tem que estar prestando conta, né, para os irmãos, para a instituição, para a caminhada que o casamento dela, né, é abençoado, e aí tem toda essa dificuldade dela poder olhar e falar, não, você pode se divorciar, você pode separar, né, você pode escolher uma vida nova. E eu trago essa experiência porque foi uma experiência minha, né, eu como mulher também vivenciei um relacionamento tóxico por muitos anos, 32 anos. Tá vendo? Né? E eu não tinha consciência de que, porque para mim relacionamento tóxico era aquilo, né? Tem que apanhar, não apanhava, mas um homem extremamente narcisista, e por muito tempo eu continuei na relação, porque eu casei até que a morte o separa, então eu não poderia sair desse relacionamento. E foi aí que eu comecei a estudar, a conhecer, né? Porque até então eu era casei muito jovem, uma menina muito nova, empregada doméstica, faxineira, e aí eu comecei a entender que eu poderia ser mais. E por isso que hoje eu olho para as mulheres e falo, você consegue, você dá conta. Parabéns. Né? Voltei, a minhas filhas já adolescente, voltei para a 5ª série, fui fazendo o EJA, o Enseja, e fui para a faculdade fazer a psicologia, né? E hoje levanta outras mulheres. E hoje eu levanto essas mulheres e falo, não, você... Aí quando eu entendi o que era um relacionamento tóxico, eu falei, pô, eu tô num relacionamento tóxico, eu não sabia, né? Eu recebia as mulheres na clínica e falava, né? E aí foi quando eu tomei a decisão, foi muito assertiva, a gente conversou, falei, encerramos o nosso casamento, cada um foi viver a sua vida. E aí eu pude entender que é um processo mesmo para você entender que você pode e você é capaz de conquistar a sua vida e fazer diferente para seus filhos. Olhar e falar, olha, mãe, tenho orgulho de você, né? E é isso, quando essa mulher tomar essa decisão de que ela pode lutar por ela e pelos filhos, um dia o filho vai olhar e falar, mãe, tenho orgulho de você, né? Exato. Então, é muito isso mesmo. Tem que buscar conhecimento. Conhecimento liberta, né? Tem que buscar ajuda, o apoio, né? Para que a gente possa conseguir ser a mulher que nós nascemos para ser, né? Exato. E você falou aí que realmente já está comprovado, né, cientificamente, vem na psique da criança. Olha só como você está rompendo gerações aí, levantando as próximas, né? Rompendo a cultura. E aí você tem o fim. O fim. Por isso que eu acredito realmente. No fim. Né? Talvez no fim para sua família, no fim para essa mulher que ligou lá e, nossa, agora eu posso contar com o apoio da polícia mesmo, né? Sim. E aí ela vai entendendo que ela pode. É esse lugar de sementinha, mas vai dar fruto lá na frente, né? Essa mulher que ligou e encontrou ajuda, apoio de vocês, a filha dela não vai viver isso, porque a filha olhou e falou, nossa, minha mãe tomou decisão, então eu posso tomar decisão, né? Porque vai reprogramando dentro da criança a vivência, a história e esses dela. fins somados a tantos outros fins,
acaba culminando num fim Num fim maior, vamos maior, dizer isso assim. Eu mesmo. falo que nós fazemos um trabalho de formiguinha, né? Então, Aham. assim, é dia após dia, plantando a sementinha, falando. E, assim, não interessa se a mulher não vai tomar decisão hoje. O importante é que já ficou, plantou Ali aquela dentro. semente, ficou aquela dúvida e aquilo lá vai amadurecer. Então, assim, na cabine a gente costuma falar que se a gente salvar uma mulher, para nós. Assim, valeu super a pena. Então, assim, tem os casos recorrentes, tem mulheres que a gente liga várias vezes porque tem várias ocorrências, mas pra gente, assim, é aquele trabalhinho que vai ter um fruto, a gente tem a certeza disso. Então, nós também acreditamos no fim, né? Puxando só o gancho, né, dessa questão de filhos, é muito interessante também esse trabalho na escola, porque as crianças, elas não veem só o relacionamento que elas vão entrar. A gente percebe muitas vezes as crianças ligando, pedindo ajuda porque a mãe está apanhando. Então, quando a criança ela rompe o ciclo sozinha, antes da mãe, ela tenta tirar a mãe dessa situação. E a gente pega casos que a gente fala, começa a conversar com ela, fala assim, mas a senhora já pensou nos seus filhos? Aí ela fala, minha filha conversa muito comigo sobre isso. Eu falo, então pensa mais na sua filha. A sua filha já percebeu o ciclo que a senhora tá, a situação. Então, rompe o ciclo pela sua filha. Então, a gente vê que hoje em dia, pela informação, as crianças estão tentando tirar as mães dessa situação também. É bem Que interessante. ótimo. Mais um ponto de apoio. Não consegue fazer por você agora? Faça pelo seu filho, faça pelas próximas gerações, pelo mundo que você vai começar a revolucionar em volta, né? Porque quando a mulher decide alguma coisa, ou, Ninguém segura ela, né? né? Verdade. Aqui a gente fala mulher, assim, mas você que se auto-identifica mulher também, ou outro gênero que sofre violência, gente, a decisão é assim, é demais, é um poder inestimável, né? Vamos colocar aqui. E já para a gente ir caminhando para o encerramento, quero trazer novamente só 6 formas de violência para a gente deixar assim fechado aqui na cabeça de quem está acompanhando a gente. De repente há uma identificação aí e quais são os canais de busca, só reforçando esses pontos. Então, violência física, né? Qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher, como espancamentos, chutes, apertos nos braços, atirar objetos, violência física. Violência psicológica, por favor, vou aproveitar. Qualquer ação aí que cause dano emocional, diminuição da autoestima. Isso, que desconfigura essa mulher, né? Desacreditar nela é também uma forma de violência psicológica, né? Colocar ela abaixo, então desintegra o eu dela. Então é muito grave a violência psicológica. Sim, isolamento, humilhação, perseguição. Violência moral, condutas que configurem calúnia, difamação, injúria, xingamentos, acusar a mulher de mentiras para manchar a reputação. Violência sexual, qualquer ato que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada por meio da força, ameaça ou intimidação. Violência patrimonial, retenção, subtração ou destruição de bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, controle do dinheiro da vítima. E a 6ª violência É a violência vicária. Ela foi a Lei 15.384 de 2026, que ela alterou a Lei Maria da Penha, né, 11.340 de 2006, para incluir expressamente a violência vicária como uma forma de violência doméstica. Ela ocorre quando o agressor ele ataca ou manipula terceiros, como filhos, parentes ou pets, para causar sofrimento e controle sobre a mulher. Quantos casos, né? Eu, como jornalista, já fico lembrando aqui várias situações que a gente já pegou. Vamos romper, então, esse ciclo, gente? Vamos fazer acontecer e os canais estão à disposição. Vamos começar pelo principal aqui de emergência, cabine Lilás também de apoio. Os telefones, vamos reforçar aqui, os aplicativos. Nós sabemos que a polícia, ela é o primeiro apoio, é o apoio de segurança. Então, a mulher, quando ela não sabe para onde ir, ela liga para a gente. Então, quer o primeiro passo, quer tomar a primeira decisão, liga para a gente, pede para falar na cabine Lilás. A gente vai orientar, vai explicar certinho quais caminhos ir, para onde buscar ajuda, quais são as formas de ajuda. Só puxando um gancho também, que é um ponto da cabine que vai chegar aqui ainda, né, no estado, no interior, já funciona na capital. O agressor, quando ele não tem, digamos assim, provas suficientes para ficar preso,
mas ele também não pode ficar solto. Ele vai ser tornozelado e a cabine lilás, ela vai fazer um monitoramento sobre esses tornozelados. Então, a gente vai acompanhar. A vítima, ela vai ter que baixar o aplicativo SP Mulher Segura e deixar a localização do celular sempre ligada. Porque antigamente era na casa da vítima ou no trabalho. Só que a vítima vai para shopping, vai para cidade, vai para lojas. Então, ela sempre tem que deixar a localização ligada e a gente vai conseguir monitorar onde está o agressor. Vai ter o raio, é uma bolinha e o raio da onde é seguro para ela. Então, ele vai chegando perto, ele vai mudando a cor, é como se fosse um semáforo. Se ele tá verdinho, ele tá na área permitida, ele está longe dela. Quando ele está amarelo, ele está se aproximando dela. Aí, quando ele entra realmente no círculo que ele não pode, fica vermelho. Mas pra gente, apita, começa a apitar, né? Quando vai começando a se aproximar dela, e aí a gente entra em contato com ela. Onde a senhora tá? A senhora tá num local de segurança? Ah, eu tô na minha casa. Então, por favor, tranque as portas. A gente já tá encaminhando uma viatura para o local. O agressor, ele tá chegando perto da senhora. Então, vai ter esse registro também de que... Porque hoje a gente vai... O agressor vai na casa dela, ela liga. Na hora que a viatura chega, o agressor já fugiu. E não tem nada que deixe esse registro. Então, agora quando vier para o interior também, vai ter esse registro de que ele já rompeu, ele já fez esse descumprimento da medida. Então, já também pode ser encaminhado a outros meios para ele poder até ser preso preventivamente. Então, vai chegar esse Que aqui bacana. no interior, por enquanto é só na capital. E aqui em Bauru também, para deixar registrado, né, na região do CPI 4, Jaú região, Lins região, Marília região, Ourinhos e região e Bauru e região, as vítimas de violência, ela não está correndo risco agora no momento. Ela quer ir para a delegacia, ela precisa fazer um exame de corpo de delito, ela quer ir para o UPA porque ela sofreu agressão em datas anteriores. O agressor não está lá. Ela liga, ela fala assim, olha, eu não tenho condições de ir. Como que eu posso fazer? A viatura pode prestar esse apoio? A gente tem o 99 Táxi. Ele é uma parceria com o governo do estado de São Paulo. A gente solicita, né, o 99 para ir até a casa da vítima, buscar ela e levar ela até a DDM, até o IML, até o UPA, e depois, vamos para ela fez o registro, fez o exame, tudo certinho, ela retorna a ligação para a gente pede para o 99 buscar ela e levar ela de volta em segurança para casa dela também. Mas isso é quando o agressor não está próximo do local. Então, quando ela precisar desse apoio, liga o 90, pede para falar na cabine lilás, e aí a gente faz essa ponte também para ela. Quantas ferramentas, né? Importantíssimas. E tem previsão de chegada dessa da O do tornozeleira? 99 já está funcionando. Já funciona desde o início de janeiro. A gente já prestou vários apoios aqui na cidade de Bauru. A da tornozeleira ainda não tem uma previsão de chegada para o interior, mas funciona muito bem lá no estado da Bauru não vê a logo. hora de receber essas tornozeleiras, porque ela linka, né, direto com o aplicativo, é muito bom. Sim. E antes que eu me esqueça, eu ia citar algo que todo mundo vê em todo lugar. Você vai num restaurante, vai num shopping, tem uma placa lilás, né, Isso. dizendo, ó, esse estabelecimento está em Protocolo acordo. não se cale, isso. E ali também, da mesma forma, posso fazer o sinal, posso fazer o xizinho na É uma mão. legislação estadual que foi replicada aqui no município também, né, do protocolo não se cale, onde os estabelecimentos comerciais, principalmente bares, restaurantes, né, e outros afins, eles precisam receber o treinamento, né, para acolher essa situação de violência, né, receber, acolher essa mulher e encaminhar para a rede de proteção. Então, aonde tiver esse cartaz é porque foi feito esse treinamento. Olha só, Esses bom, profissionais, apoio, muito importante. né? Por favor, Cabo, as últimas palavras. Bom, eu acho que é importante a gente deixar bem claro para as mulheres, né, que elas não estão sozinhas, elas têm apoio, elas podem contar com a gente. O trabalho da cabine lilás na Polícia Militar, porque assim, quando se pensava em Polícia Militar 190, você pensa só naquele trabalho mais direto, né, mais Urgência, emergência. Assim, a mulher, ela não pensava que ela poderia ter esse acolhimento, né? Porque realmente o trabalho do 190 tem que ser rápido, até para que a viatura chegue o mais rápido, né, para a pessoa que esteja necessitando. Então, com a cabine lilás, a mulher, ela vai se sentir acolhida, porque lá nós fazemos, né, a escuta ativa, sem julgamento, e assim, conte com a gente, não deixe de denunciar, até mesmo outras mulheres
né, não propriamente as vítimas, mas tem, né, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga, eu tenho uma prima, denunciem, porque pode ser que através dessa denúncia ela vai conseguir quebrar esse ciclo de violência e vai conseguir se encontrar, né? Sim. Então, assim, nós desenvolvemos nosso trabalho com muito amor, com muito cuidado. Então, denunciem e saibam que tem o nosso apoio e que vocês não estão sozinhos. Sim. Quebra aquela frase, em briga de marido e mulher não mete a colher? Mete sim, vamos quebrar a frase aqui também. Doutora, traz pra gente também os canais à disposição, últimas palavras. Isso, nós temos em Bauru, né, o município de Bauru tem uma forte rede de proteção à mulher, né, com várias órgãos municipais, estaduais, a exemplo do CRM, que eu comentei agora há pouco, né, que é o Centro de Referência da Mulher. Ele está na Rua Antônio Alves, 1686, numa ótima localização ali de fácil acesso. Nós temos a Delegacia da Mulher, de Defesa da Mulher, né, e em Bauru nós temos já a DDM 24 horas, então... até o ano passado, a mulher só poderia procurar, né, a delegacia dentro do horário comercial. Então, e normalmente a gente sabe que as agressões ocorrem mais aos finais de semana, em horários noturnos e tal. Então, a DDM é 24 horas em Bauru. Nós temos o sistema todo de justiça também, várias especializadas, né, do Tribunal de Justiça, que só juízas julgam apenas violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é uma atenção especial naquele processo, naquele caso. Então, são vários órgãos, o Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres aqui em Bauru, né, o Conselho Municipal, e a coordenadoria trabalha toda essa interseccionalidade e transversalidade dessas políticas públicas dentro do município, né, na área da saúde, educação, né, de empreendedorismo. Então é importante que essa mulher, ela de fato não é um chavão, né? Você não está sozinha, não, você não está sozinha. Mesmo. Então você tem realmente uma rede, basta que você tenha iniciativa de procurar. Né? E só para ampliar, a gente está falando de Bauru, mas outros municípios também têm, todo o estado de São Paulo você vai encontrar essa rede aí. Isso. Alguns municípios menores, né, mas possuem os seus CREAs, os CREAs, né, que também podem fazer o encaminhamento, né? E lembrando também da questão do abrigo, muito importante, né? A mulher tem esse respaldo, né, essa proteção. E é como as cabos comentaram, a rede é um todo, né? Todos trabalhamos, né, de uma forma harmoniosa para a proteção dessa mulher, isso que é importante. Perfeito. E as últimas dicas também aqui, por hoje, né? Porque esse assunto, ele é inesgotável. Se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro. Vou passar agora a palavra para Lúcia Gregório, psicoterapeuta de orientação psicanalítica. Obrigada, Lúcia. Eu que agradeço estar aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês e conhecer, né, tudo isso que o governo e que as leis estão trazendo para essas mulheres, né? E eu também deixo isso assim, bem claro, que sim, tem fim no ciclo, né? O ciclo tem fim. E se você não, né, busca ajuda no psicólogo clínico, se você não, às vezes não quero me expor, vai, né, busca no consultório. Vou passar meu telefone, né, meu contato. Eu estou mudando para uma clínica nova essa semana, então eu não vou te passar o endereço, mas só o contato, que é o 14997597694. Né, pode entrar em contato para a gente conversar. Eu também trabalho com mentoria com mulheres, que é o Ser Mulher Inteira, porque essa mulher ela vem fragmentada e quando ela se torna inteira, ela consegue ser o que ela nasceu para ser. Perfeito. Obrigada, agradeço demais a contribuição de todas aqui. Obrigada, Consilig, por esse presente aqui. Eu considero privilegiada de fazer parte dessa mesa com tantas mulheres poderosas, tantas dicas bacanas. Informação salva vidas, gente. E eu espero que você compartilhe essas informações. Então já manda esse podcast para todo mundo aí que precisa saber, viu? Vamos usufruir, vamos salvar vidas. É o Agosto Lilás em ação e é o ano inteiro no combate à violência contra a mulher. Nós ajudando elas também se ajudando, buscando essas informações. Foi um prazer e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.